بنابراین اگر که کشورهای جنوب در سیاست‌های اقتصادی، در سیاست‌های انرژی، در سیاست‌های محیط زیست و آب اینها وحدت رویه اتخاذ بکنن، به هیچ وجه امکان تداوم سلطه‌گری رو به کشورهای سلطه‌گر نمیده. E por isso, se nós conseguimos, ou os países do Sul consigam, de certa forma, fazer essas integrações em campos diferentes, energéticos, meio-ambientes, recursos hídricos, e conseguiram, de certa forma, tomar uma posição única nessas questões, certamente não deixarão no futuro dominação dos países ocidentais nos assuntos econômicos, podemos dizer, desses países. É exatamente aí que nos ocorre fazer uma pergunta, que pode ser a rodada final aqui também, das reflexões, das opiniões. Se os países do Sul são os que têm esse potencial, seja energético, seja de população, seja de riqueza hídrica, seja, enfim, de uma série de possibilidades de desenvolvimento, unidas a uma crise do dólar, como o embaixador bem falou, a crise do dólar não há lastro na emissão dessa moeda, é papel pintado, como ocorre dizer sempre ao professor Bautista Vidal, né? O lastro do dólar é exclusivamente o míssil nuclear, a ameaça nuclear, não há lastro. Então, se temos essa possibilidade, por que, professor Hélio, professor Fábio e embaixador Mochin, por que temos tanta dificuldade para uma união, se já temos um Banco do Sul, mas não está operando, se já temos uma Petrosul, mas ainda não está operando, o que é que está faltando para que essa união se transforme em ações concretas para os países do Sul? Essa é uma pergunta interessante e abre perspectivas a partir do que já aconteceu no passado. A própria questão nuclear, por exemplo, hoje em dia, né, talvez esse fato esteja, né, não é tão lembrado pelas pessoas, mas até os anos 1970, o nosso vizinho, Argentina, era considerado uma ameaça. A cooperação nuclear para fins pacíficos, para fins energéticos, foi um caminho que inclusive redundou mais tarde na criação do Mercosul, né? E uma forma então de ampliar essa integração, né, que partiu do campo energético para outras esferas no Sul. A questão da energia de uma maneira geral, combinada com a questão do meio ambiente, traz né, retoma essa ideia do uso da energia nuclear, que, quando não ocorre um acidente, é uma energia limpa no final das contas, né? Comparada com outras energias também limpas, como a hidrelétrica, da qual o Brasil é um representante importante. Quais seriam as possibilidades, digamos assim, de cooperação nessa área técnica de desenvolvimento energético, por exemplo, do uso da energia nuclear para fins pacíficos entre os países do Sul, como meio de construir essas políticas de confiança? É mais uma pergunta, digamos assim, para ver as posições do embaixador, por favor. Mas que já sinaliza uma visão. Mas o Hélio poderia continuar aí as indagações ou reflexões. A questão colocada é interessante, porque na verdade nós vemos que os países, vamos dizer assim, do Sul, os países em desenvolvimento, os países emergentes, aqueles países que não fazem parte da elite mundial, têm interesses convergentes muito fortes. E uma cooperação, uma colaboração entre esses países poderia significar muito, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né, em termos das relações internacionais. E, no entanto, essa união, essa junção de interesses, ela se manifesta muito pouco na prática. O episódio do qual nós estamos falando hoje, em que Turquia, Irã e Brasil se reúnem em busca de uma solução, não é um episódio comum, né, no cenário internacional, né, é quase que uma exceção. E a gente viu que, por exemplo, durante o governo Lula, os esforços feitos pelo Brasil para unir a América do Sul em torno de interesses comuns. Nós vimos todas as dificuldades que existem entre os próprios países do Mercosul.
claro, né, em determinados momentos de cumprir essa união, de cumprir esse objetivo. Eu acho que as políticas internas dos países também têm uma interferência muito grande. Nós vemos aqui no Brasil mesmo, qualquer tentativa no sentido de uma maior união política, uma maior união econômica de países emergentes, de países do Sul, encontra uma reação muito forte em setores de oposição ao atual governo, ao governo passado, né, que sempre tentam colocar isso como uma política de esquerda, uma política ultrapassada, e defendem a aliança quase que incondicional com os Estados Unidos. Né? Então eu acho que essa questão é importante. Eu acho que também as diferenças culturais, as diferenças políticas entre esses países acabam dificultando essa união, que, na verdade, seria desejável. Né? Nós vamos fazer uma pequenina pausa aqui, depois dessas duas reflexões do professor Fábio Duval e do professor Hélio Doyle, e antes de que o embaixador volte a ter a palavra, nós vamos a um pequeno intervalo, pequenino, mas voltamos já nesse programa Contra a Corrente, que está discutindo a declaração de Teherã, 1 ano da declaração. Até já, voltamos já. Você sabe o que é o Ministério Público Federal? O Ministério Público tem grande representação, um órgão independente que defende os direitos da nação. Sua meta é fiscalizar. É qualquer hora e em qualquer lugar, situado em todo o Brasil, com o objetivo de nos defender da corrupção que hoje anda a mil. Quem não viu? Cabe a nós, pelo patrimônio público zelar, passar o certo adiante e o errado denunciar. Assim o Ministério Público, juntamente com o povo, luta e sonha por um Brasil melhor, por um Brasil novo. Conheça a história e a atuação do Ministério Público Federal. Entre em contato e agende uma visita. O Ministério Público Federal mais próximo de você. O programa Contra a Corrente está de volta. Estamos discutindo aqui 1 ano da assinatura da declaração de Teherã entre Brasil, Irã e Turquia, pela qual se estabeleceram novos parâmetros, com base na compreensão, na cooperação e não na base do castigo, da ameaça, nem das sanções, para encontrarmos caminhos novos para a humanidade poder usar a energia nuclear para fins pacíficos, sem o medo da pressão e das sanções aplicadas já, inclusive bélicas, dos países que detêm o poderio atômico e não querem que os outros possam ter algum tipo de desenvolvimento tecnológico nessa área. O senhor viu, embaixador, que tanto o professor Fábio como o professor Hélio analisaram essas possibilidades, né, de que uma cooperação entre os países do Sul, que tem tantos interesses e projetos identificados, mesmo quando tem certa diferença, mas tem um caminho comum, apesar disso, há dificuldades, inclusive interna,
dentro dos países para fazer uma unidade, seja financeira, contra um dólar completamente desvalorizado e desprestigiado, mas também para encontrar outros caminhos de cooperação. Que comentários o senhor faria, inclusive as reflexões dos professores? بله به طور طبیعی برای رسیدن به اون نقطه آرمانی کار زیاد باید بکنیم. Naturalmente, nós para chegarmos àquela ponta que nós, aliás, desejamos chegar, temos que trabalhar bastante. این یک فرضیه و تئوری است که پیشروان کشورهای پیشرو که قدرت‌های نوظهور میتونن موتورمون باشن. Isso é uma teoria que os países emergentes dentro dos países do sul podiam funcionar como um motor para levar para adiante. بایستی چند تا کار اساسی در کشورهای جنوب و خصوصا کشورهای پیشرو یا نوظهور در قدرت انجام بشه. Nós temos que trabalhar ou fazer algumas iniciativas essenciais, podemos dizer, nesses países, ou pelo menos dentro daqueles que são pioneiros, ou emergentes, podemos chamar, dentro do sul. یکی از کارهای مهم نهادسازی است. Primeiro ato que nós temos que fazer institucional e também criando instituições, por exemplo, dentro do nosso. نهادهای مالی، instituições financeiras, por exemplo, نهادهای پولی، instituições, por exemplo, monetárias. O Irã poderia aderir ao Banco do Sul, por exemplo? میگن که ایران میتونه مثلا به بانک سول ملحق باشه. همین الان هست از طریق بانک ما با ونزوئلا با کشورهای دیگه بانک مشترک داریم و از این طریق هم با como existe banco, aliás, comum, podemos dizer, mista, iraniana e venezuelana, através desse banco que existe alguns intercâmbios, alguns contatos com o Banco do Sul. به اضافه اینکه الان بانک‌های منطقه‌ای تشکیل شده در آسیا، در منطقه اکو ایران. E temos que também considerar que em algumas regiões também foram criados alguns bancos regionais, por exemplo, na Ásia. Nós temos, e em outras regiões também podiam ser criados. به هر حال تا الان روال بر این بوده که منابع مالی همه در کشورهای سلطه‌گر Mas a غربی بوده. rotina até esse momento foi que sejam aliás, depositados os recursos somente nos meios institucionais ocidentais, mas isso pode ser mudado. ولذا چشم کشورهای جنوب به کشورهای شمال بوده. Por isso sempre os países do sul olhavam para países do norte. این رو میتونیم عوض بکنیم راحت nós podemos trocar, podemos, aliás, de certa forma, mudar esse olhar e essa visão e facilmente podemos fazer isso. نهاد بعدی در زمینه بیمه است. بیمه بسیار نقش مهمی داره Por در exemplo, توسعه. outras instituições que nós podemos pensar criar dentro do grupo do sul, por exemplo, seguro, instituições de seguro. Esse também é um ponto muito importante nas interações, nas transações, por exemplo, a nível mundial. بیمه ها امروز یک نقش مهمی در تجارت بازی میکنه. این رو کشورهای جنوب به راحتی میتونن با همکاری خودشون ایجاد بکنن. Seguradoras hoje em dia desempenham um papel muito importante, por exemplo, no comércio mundial. Os países do sul podem fazer essa integração através dos meios que têm. نهاد دیگه حمل و نقل هست. اهم از حمل و نقل هوایی، حمل و نقل Outra زمینی، instituição دریایی. importante é transporte, tanto aéreo como terrestre, como também de navegações. Nós podemos também criar esses meios. محور دیگری که من میخوام اشاره بکنم و اتفاقا به عنوان یکی از قدرتمندترین محورهای توسعه و همگرایی به شما میاد محور علم هست. توسعه علم و تکنولوژی. Dos eixos que, na minha opinião, acho muito importante também no sentido de fazer essa integração com sucesso no processo, por exemplo, de interação e desenvolvimento entre os países do sul, é a área de ciência e desenvolvimento científico entre nós.